galera, seja bem-vindo ao canal da Tips Go, tudo na paz, maravilha. Lembrando que não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que muitas pessoas têm dificuldade, tá? E ouve sobre o tal do EV, né? Que é a esperança de valor positivo, que é o mais EV. Ah, tem mais EV isso a longo prazo, enfim, tá? Vou tentar passar para vocês aqui o máximo de conhecimento que eu tenho sobre isso e de primeira mão para vocês ficar tranquilos de coração, seu coração aliviado, porque o questionamento é: eu não consigo achar como que eu acho, o que eu faço para saber sobre EV. Tem, não tem? O que eu faço? Como que eu faço? Não tem uma coisa 100% para você garantir um EV. Esse EV, o que ele garante? O que é o mais EV? Que é a esperança de valor positivo. O nome já fala, esperança. É algo que você vai fazer agora para a longo prazo você saber se aquilo tem valor ou não tem valor. Não dá para você criar uma metodologia aqui e falar assim, não, essa tem valor. Pronto. Criei, coloquei aqui no Sherlock, coloquei em outro sistema, pô, massa, isso tem valor, porque o programa está me dando. Não é assim que funciona, tá? Então, fiquem tranquilos no coração de vocês e na mente de vocês, que nada mais que o mais EV é algo que a longo prazo você vai fazendo que te dá valor, certo? Douglas, cite alguns exemplos. Lei goleada, né? Se você pegar um lei goleada, ele tem um EV de 90% de chance de você fazer todos os jogos, né? Você tem uma média lá de 90 e poucos por cento para você fazer. Um lei 0-3 tem uma probabilidade boa de você, a longo prazo, fazer dinheiro, tá? O lei 0-1, a longo prazo, você consegue fazer dinheiro. O over HT, a longo prazo, você consegue fazer dinheiro. Então, se você tiver continuamente fazendo a mesma coisa repetidamente, você vai ter um mais EV. Só que para isso, para você descobrir, tem algumas métricas, algumas situações que você tem que olhar e eu vou tentar passar isso para você, tá? Primeiro, para quem está perdido nas apostas esportivas, não sabe operar, não sabe o que é, não sabe nem o que é uma odd, eu vou dizer para você que a odd nada mais é que uma cotação que a casa disponibiliza para você fazer uma aposta, tá? Ela representa o quanto você ganha ao apostar em determinado resultado, tá? Por exemplo, no mercado de match odds, que é o mercado onde tem o time da casa, tem o empate, tem o time favorito, aqui está casa, empate e fora. Essa odd ela é calculada pelo mercado por dados, por métricas, por questões, por várias questões, várias análises que o mercado faz e ele tem esse poder para fazer e ele coloca uma odd que ele acha que é justa para aquela situação, tá? E aí entra a pegadinha do negócio. Aí que é legal. Por quê? Porque se você for fazer realmente todos os jogos que a casa precifica como vencedora, por exemplo, você tem um time lá que vai, eu dei até um exemplo aqui, ó. Se a odd do time da casa for 2 e você apostar R$100, ganha 200, tá? Se ele vencer, né? No caso, então, você aposta 100, ganha R$100, quer dizer, você dobra seu capital. Só que, de repente, a casa, ela coloca uma odd de 1,30. Ela está falando que aquele time que está jogando por uma odd de 1,30, ele é muito superior ao visitante. Então, aí é que você tem que tomar cuidado. Aquilo tem um mais EV a longo prazo? Será que você fazer repetidamente naquele time, toda vez que ele tiver com 1,30, pagando todos os jogos, lá na frente, você jogando no match odds, que é o mercado final, você vai ter
um resultado positivo? Você vai ganhar dinheiro com isso? Isso é o EV, entendeu? É essa probabilidade a longo prazo que vai te garantir um mais EV, que é uma esperança de valor positivo. Tá? Eu coloquei aqui o que é ter valor em uma odd. Ter valor numa aposta significa que a probabilidade real, olha só que bacana isso, do evento que está acontecendo ali, é maior do que a probabilidade implícita na odd. Cara, fala um português mais claro sobre isso. A casa, vamos supor que a casa coloque lá, por exemplo, um jogo onde você bate o olho naquele jogo e fala, cara, Flamengo e Palmeiras, tá? Flamengo entrando completo, tá com o time completinho, bonitinho, e o Palmeiras entrando lá com 3 desfalques, o goleiro não vai jogar também, tá um tempo meio chuvoso, Flamengo jogando no Maracanã, o Palmeiras quase não foi torcedor, só o Flamengo está torcendo ali, a torcida do Flamengo está fervorosa, está gritando, o Flamengo está completinho, bonitinho, e o Palmeiras tem seus desfalques. Só que a casa, ela está pagando 2 para o Flamengo e está pagando 3,20 para o Palmeiras. Nessa condição que eu falei, você acha mesmo que a odd 2 é condizente com o jogo? Não. O Flamengo está indo completo. O Palmeiras tem 4 desfalques. Está um tempo chuvoso, né? Questão de tempo. A torcida do Palmeiras quase não foi, só tem a torcida do Flamengo, né? Dependente, o Flamengo está dando ênfase mais, vamos supor, no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está dando ênfase mais na Libertadores, né? Desses 4 desfalques, tem mais 2 que está no banco, que seriam reserva, está no banco para poupar para o jogo da outra semana, por exemplo, do outro dia, para a Libertadores. Você acha mesmo que a casa ela vai te dar uma odd de 2 para o Flamengo ganhar? Lógico que não. Ela vai te dar uma odd de 1,40, 1,35. Então, esse é o valor que o mercado está te dando. O mercado erra? Erra. Se tivesse uma odd de 2, o mercado está errando? E muito. Muito. Então, é essa análise desse mais EV, uma esperança, né, que você tem positiva desse jogo, é que você tem que analisar. Tá? É isso que você tem que analisar. Então, o valor da odd implícita é aquele valor que o mercado impõe. Só que tem a odd, que é uma probabilidade que você vai analisar, dependendo de todas as circunstâncias, que vai confrontar essa odd implícita. Isso você vai entender depois numa tabelinha legal que eu tenho aqui. Como converter odd em probabilidades? Bom, isso é básico do nosso trade, né? E para quem não sabe, já pega aí, tá? Cada odd representa uma probabilidade implícita, tá? A fórmula ela é bem simples. Você vai pegar 1 e dividir pelo valor da odd, vezes 100. Simples assim. Por exemplo, você pegou a odd 2, tá? Você pegou uma odd 2 aqui. E nessa odd 2, você vai pegar a odd 2, não, você vai pegar 1 e dividir pela odd 2, tá ok? Ela deu 0,5. Você vai multiplicar por 100. Quer dizer, 50% de probabilidade do time vencer. 50% de probabilidade do time vencer. Bom, se eu pego uma odd 3, eu divido ela 1 dividido por 3 vezes 100. Então, eu tenho 33% desse time vencer. Tá, Douglas? E se eu tiver uma odd 1,30? 1,30. Eu pego 1, divido pela odd 1,30 vezes 100. Então, eu tenho uma probabilidade de 76% desse time vencer. Entendeu? Porque quanto menor a odd, menor a probabilidade que você tem para vencer, menor a odd, a probabilidade o mercado te dá maior, muito mais alta. Entendeu isso? Quanto maior a odd,
menor é a sua probabilidade de ganhar. O time ganhar, você não, o time ganhar. Quanto menor a odd, maior a probabilidade do time ganhar. Beleza? Facinho, né? Deu um print aí já? Beleza. Como calcular se um jogo tem valor no Match Odds? Primeiro, você precisa comparar probabilidade real, que é a sua análise. Como eu falei, você vai analisar esse jogo do Flamengo e Palmeiras e fala, cara, o Flamengo está entrando completo. O Palmeiras está desfalcado. O mercado está pagando 2. Não é possível. Aí você raciocina, pega aquela odd do mercado e faz uma comparação. Tá? Essa comparação eu vou passar depois uma planilha para vocês fazerem automaticamente essa comparação. Tá? Exemplo aqui, ó, Flamengo e Palmeiras. A odd do Flamengo para vencer está 2,20. Qual que é a probabilidade implícita? É 45% do Flamengo. Fazendo aquela sominha, né? 1 dividido por 2,20 dá 45%. Você analisou o jogo e acredita que o Flamengo tem 55%. Fala, pô, o Flamengo está jogando melhor. Pô. O Flamengo está melhor no jogo. O Flamengo entrou melhor. O Flamengo não tem desfalque. O Palmeiras tem 4 desfalques. 2 titulares estão no banco. Então você vai pegar essa sua odd que você fez a sua análise, essa porcentagem, e vai jogar, que é o valor mais a sua odd. Você vai colocar a sua odd vezes 2,2, que é a odd do jogo, do Flamengo, por exemplo, tá? E diminuir por 1. É esse cálculo que eu vou fazer aqui. Esse cálculo que está feito aqui, ó, é o cálculo justamente que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, você vai pegar... Vou fazer primeiro com essa odd aqui, tá? Olha só. Se eu pegar os 45%, primeiro, se eu pegar o 1 dividir por 2,2, né? Vai dar 45, né? Vezes 100, que era o cálculo, 45 e pouco. Beleza. Então, se eu pegar esse 45%, por exemplo, e multiplicar pela odd, olha só, dá 99. Oh, foi errado lá. Se eu pegar os 45, multiplicar por 2,2, tá? Menos 1. 40, ó, corta. Já. Se eu pegar o 45, vamos lá. Corta. Pegar o 0,45 vezes 2,2. Menos 1. Tá. Por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, que está aqui, vou fazer uma calculadora para vocês. Eu vou fazer com 45, tá? 45. Se eu pegar o 0,45, né? 0,45 vezes 2,2 menos 1, ele vai dar menos 0,01. Quer dizer, ele deu negativo. Não tem valor. Com essa odd aqui, com essa porcentagem, não tem valor. Tá? Mas se você analisar o jogo e ver que a porcentagem era
de 0,55 vezes 2,2 menos 1, agora tem valor, que é o 0,21. Então, toda vez que você fizer esse cálculo, tá, e o valor for positivo, sempre vai ter valor aquele jogo. Tá? E esse é o erro que a casa comete. Ela precifica um determinado jogo e acaba o jogo tendo um outro tipo de valor. E isso, no pré-live, ele não é fácil de ser identificado. Só que no live é. Porque quando começa o jogo e o time da casa, por exemplo, ele está jogando muito melhor que o time visitante, e ele está com uma odd de 2,20, e ele está muito melhor mesmo, nitidamente, o mercado automaticamente ele vai ajustar essa odd, porque ele não vai ficar pagando 2,2, ele vai jogar essa odd lá para baixo, e vai jogar a odd do visitante lá para cima. Porque quando começa o jogo, eles estão aqui, o mercado fez uma análise pré, como a gente faz. Mas, de repente, o time do Flamengo está massacrando o Palmeiras. E é lógico que o mercado ele vai reduzir a sua odd, até porque vai entrando gente, e vai aumentar a odd do Palmeiras, porque a probabilidade do Palmeiras em ganhar diminuiu e a do Flamengo em ganhar aumentou. Então, quando há essa disparidade dentro do jogo, já no live, o mercado faz esse ajuste. E é nesse ajuste, quem gosta faz dinheiro. Tá? Quem está ligado no jogo, quem realmente é um trader profissional, ele geralmente faz dinheiro com esse ajuste. Essa odd vai cair aí por 1,80, 1,90 ou até menos. Tá? E é esse ajuste que ele pega quando ele entra com bastante grana ali. Tá? Mas não adianta você entrar com R$100 que não vai adiantar muita coisa esse ajuste para você, não. Você vai ficar ganhando migalhas. O cara que faz com bastante grana, ele tem mais probabilidades, tá? Bem, porque ele está praticamente ganhando 10 tickets. Quando 10 tickets entra em uma boa grana, dá um resultado bom. Beleza? Onde buscar a probabilidade real? Dados estatísticos. Onde eu busco esses jogos? Onde eu busco essa probabilidade real? Por exemplo, eu falei do Flamengo ali, que a probabilidade dele não era de 45, de 55. Média de gols marcados e sofridos. Então, você calcula essa média de gols. Né? Imagina, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, eu coloquei a forma recente dos últimos 10 ou dos últimos 5 ou 10 jogos. Um exemplo, o Flamengo, continuando com o mesmo jogo aqui. O Flamengo, durante 10 jogos, ele fez 10 gols. E desses 10 gols, cada jogo ele marcou um gol. Quer dizer, ele tem uma média recorrente de gols. Porém, o Palmeiras, de 10 jogos, ele também marcou 10 gols. Tá? Só que o primeiro jogo ele marcou 2, aí no segundo, no terceiro jogo ele não marcou, no quarto jogo ele marcou mais 2, aí no quinto, no sexto e no sétimo ele não marcou gols, no oitavo ele já marcou 4 gols, no nono ele não marcou e no décimo ele marcou mais 2 para completar os 10 jogos. Ele não é recorrente, porque tem jogos que ele marcou bastante, mas outros jogos não marcou. Então, geralmente, essa média de gols, ela é calculada pela casa. Então, a casa, ela vê uma probabilidade daquele time ter uma média boa de gols. Daquele time está sempre marcando. Então, é uma probabilidade isso, para casa precificar a sua odd. Que é diferente do time que marca uma vez, aí passa 2, 3 jogos sem marcar, e marca de novo, aí passa mais 2, 3 jogos, goleia, aí passa mais 3 jogos, leva uma goleada, mas marca um gol, enfim, tá? Não tem uma média de gols consistente, tá? Então, tentem fazer apostas em jogos, em times que têm essa média de gols recorrentes. É importante isso, é uma métrica muito importante isso, tá? Retrospecto entre os times. Quantas vezes esse time jogou contra? Quem ganhou de quem? Quantos que foi o jogo? Saiu bastante gol? Teve expulsão?
Então, tudo isso são métricas para serem analisadas em jogos. Vai ter no jogo lesionados, tem gente suspensa, nem eu falei do Palmeiras, tem 4 lesionados, 2 que estão no banco são titulares. O Flamengo entra completo. Tudo isso, cara, é forma de você buscar uma probabilidade real de você estar analisando o jogo e fazendo uma boa entrada. Os erros comuns ao buscar jogos. Por exemplo, confiar apenas nas odds baixas. Puta, essa odd tá 1,20, vou entrar. Foda-se. Nem toda odd baixa tem valor. E esse valor, que é o EV, nem toda a odd baixa vai te dar esse valor sempre. Tá? Apostar por emoção ou torcida. Pô, eu sou flamenguista, vou apostar no Flamengo sempre para ele ganhar, porque eu aproveito e já torço também para ele ganhar. Então não faz muito sentido, entendeu? Ignorar o vigor do mercado. Por exemplo, o mercado sempre faz análise de acordo com os dados e probabilidades. Cara, você olha o mercado, ele tem um jogo lá do Barcelona, por exemplo. Ele está precificando o jogo do Barcelona a 1,80 contra o Cádiz, um exemplo. Você fala, cara, mas o Cádiz não é um time forte. Por que está pagando essa odd? É aí que vai entrar a sua análise. Fala, não, mas essa odd 1,80 aqui, ó, ela tá errada. O Cádiz o Barcelona está indo completo. Mas o Cádiz está indo completo também. Por quê? O Cádiz está jogando fora de casa, o Barcelona dentro. Pô, essa odd de 1,80 está errada. Então, você, na sua análise, você vai ter uma convicção. Mas e se você, por exemplo, na sua análise, falar assim, pô, não está indo no Barcelona, o goleiro está desfalcado e o atacante lá está desfalcado. 2 atacantes não vão entrar, vão ser substituídos. O Cádiz está indo completo. O meio do campo do Barcelona não pode ficar tomando cartão amarelo que vai ficar suspenso. Cara, tudo isso faz sentido para casa. Tudo isso faz sentido para casa fazer uma precificação. Então você não pode ignorar também alguns dados que a casa coloca que você olha, espanta, né? Na odd, fala, mas pô, Barcelona contra o Cádiz, pagando 1,80, eu vou entrar que se foda, a casa tá errada. Aí é que você toma uma lapada por causa disso. Por quê? Porque você não foi atrás de dados para saber por que a casa está precificando daquele jeito. Não ter uma amostragem suficiente. Valor só aparece a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Eu grifei em vermelho aqui. Foi que eu falei do início para vocês em referência a você fazer 1, 2, 3 jogos. Eu tenho EV com isso. Não, eu tenho mais EV com isso. O mais EV, ele é justamente essa amostragem a longo prazo. Se for suficiente a longo prazo para você tirar dinheiro do mercado, beleza, é mais EV. Mas se não for, não tem por que você estar fazendo isso. Tá? Não tem por que você estar entrando nesse tipo de aposta. 7. A dica final é o seguinte: como saber se eu encontro valor usando o checklist, né? Por exemplo, esse checklist, ele é básico, cara, ele é muito básico. Ó, você analisou que a partida com critérios objetivos, aquela partida tem critérios objetivos, aquela hora está no lugar, os times estão completos? Está tendo desfalque? Não está? Tem alguma coisa correlacionada a tempo? Quem que é o juiz que vai apitar aquilo lá? Tudo isso faz sentido. Tudo isso faz sentido para a casa precificar. Se tiver tudo ok, beleza. A probabilidade que você calculou é maior do que a odd implícita? Então, se você olhou aquele jogo e fala, cara, essa odd não tá legal. Essa odd não é. Essa odd não pode estar 1,30. Ela vai estar 1,60. Ela teria que estar 1,60. Ou ela não está 1,60. Ela teria que estar 1,30. Entendeu? Então, tem que ter essa comparação no mercado. O valor esperado é positivo? O valor esperado positivo é o cálculo de tudo isso que eu falei. Tá? Você acha que aquele cálculo seu vai ter um valor positivo se você fizer vários jogos naquela sequência, daquele jeito? Seu método é esse? Se for validado, ok. Se esse valor esperado está dentro desse método,
mais uma chance de você vencer. Você consegue repetir essa análise com consistência? É isso que eu acabei de falar. A consistência é aquela análise que você vai fazer a longo prazo, aquele tipo de metodologia que você criou. E aquela metodologia a longo prazo, ela está te dando retorno? Se sim, beleza. Mais um item que você encaixou. Então eu vou entrar nessa aposta. Tá? Então, basicamente, é isso. Bem basicamente é isso. Vamos ver um cálculo aqui de uma planilha que eu tenho. Olha só. Eu estava usando essa planilha, hoje eu não uso nem tanto, nem muito ela, só quando eu tenho alguma dúvida. Mas olha só. Por exemplo, é o cálculo que eu fiz aqui. Flamengo e Palmeiras. Tá? Eu coloquei a odd do Flamengo em 90. O Flamengo ele tem 6 vitórias em 10 jogos. Quer dizer, eu vou fazer para vocês aqui, eu vou tirar aqui. Se tem uma odd de 1,90, eu tenho 53% de chance desse jogo bater para o Flamengo. O Flamengo tem essa chance de 53%. Se eu colocar 6 jogos aqui, e eu, de 10, por exemplo, eu tenho uma chance real de 60%. Tá? Eu tenho um valor negativo aqui. Porque a odd que está aqui, de 1,90, com as vitórias que o Flamengo tem em 10 jogos, não condizem. Então ele me dá um valor negativo. Né? Praticamente eu faço a pergunta, tem valor daqui? Não, não tem valor. Se fosse uma odd de 1,50, teria valor, por exemplo. Daria sim. Tá? Se fosse uma odd de 1,70, daria não, não tem valor. Tá? Então eu preciso pegar uma odd que tem valor de 1,60. Até 1,60, se a casa estivesse precificando para mim esse valor, daria bom. Tem valor. Só que a casa, com certeza, enquanto menor a odd que ela precifica, para mim tem valor. Por quê? Porque em 10 jogos o Flamengo ganhou 6. Tá? Mas quanto maior a odd, por exemplo, 1,60 aqui ainda tem valor, né? 1,80 teria valor? 1,80? Não teria valor. Então a odd do mercado, provavelmente para a gente se ferrar, seria 1,70 para cima. Tá? Por isso que tem a tabelinha para você vir fazer esse cálculo. Mas, se tivesse uma odd de 1,90 para uma vitória de 9 jogos, o mercado te dá uma odd de 1,90, tem valor. Se o Flamengo tivesse perdido uma, se ele tivesse perdido duas, tem valor. Se ele tivesse perdido 3, ainda tem valor. Só não tem valor se ele tivesse perdido 4 partidas. Entendeu? Então essa tabela ela faz isso. Você coloca a odd aqui, ela vai te dar o valor proporcional de quantos que o Flamengo pode ganhar. Vamos supor que essa odd é do Flamengo. Você coloca o número de vitórias e o número de jogos, que vai te dar o total real de tudo. E a soma desses dois, a tabela vai falar para você, tem ou não valor. Beleza? E aqui nós temos essa probabilidade. Por exemplo, se o Flamengo ele tem uma odd de 1,50 e a probabilidade dele implícita está lá de 55% e não de 53%, não tem valor. Tá? Se for 60%, você acha que o Flamengo vai ganhar, tem uma chance de ganhar de 60% e não 53%, o mercado já fala também, ó, não tem valor. E se for de 80%? Tem valor. E se for de 70%? Tem valor. Nessa odd aqui. Entendeu? Então, essa odd do jogo é o que significa os 53%, mais ou menos. Tá? Uma base. 50%, 53%. Porém, a probabilidade real é o que eu falei. Essa é a odd implícita. A probabilidade real é aquela análise que você vai fazer. Fala, cara, o Flamengo, essa odd de 1,50 aí, ela ainda tá alta. A probabilidade do Flamengo meter um sacode desse Palmeiras aí é muito maior. Então, 70% de chance o Flamengo tem disposição para ganhar o jogo. Então, você vai colocar aqui uma porcentagem que você acha. Se você acha que o Flamengo 55% só de chance, vai dar negativo lá.
Não é legal. Tá? Se tiver uma odd do Flamengo aqui de 1,30, por exemplo, você vê a proporção, 1,30, tá negativo. Se o Flamengo tem a probabilidade de 90%, tem positividade, porque tá pagando 1,30, o Palmeiras todo desfalcado, todo zoado, e o mercado tá acertando. Então tem uma probabilidade de 90% do Flamengo ganhar esse jogo. Tá? Se tiver uma probabilidade menor, tem valor. E se for 70%? Já não tem mais valor. Se você achar, pela sua globalização de análise, que esse jogo o Flamengo vai ter só 70%, que essa odd aí está especificada erroneamente, que ela deveria estar em 1,50, por exemplo, tem valor. Se ela tivesse 1,50. Entenderam mais ou menos? Tá? Quem quiser essa tabelinha depois que eu disponibilizo, vai lá no meu Instagram, não vou nem colocar no site, vai lá no Instagram e coloca lá, quero a tabela. Já sei o que é essa tabela aqui de cálculo de EV. Você coloca lá, quero a tabela mais EV. Tá? Eu vou mandar para você pelo Instagram, vai estar aí o conteúdo aí embaixo no Instagram. Beleza? Eu acho é complicado. Você olhando assim números, para quem não conhece tantos dados, essas coisas, é complicado, eu sei, tá? De repente você vai olhar e falar assim, cara, o que esse cara tá falando? Mas se você entender um pouco sobre a lógica do negócio, você vai começar a usar essa tabelinha para você tirar um parâmetro, tá? Não é uma coisa que fala, nossa, eu vou colocar, deu certo, eu vou entrar igual um louco. Não, isso aqui é só um parâmetro, tá? Hoje eu quase não uso essa tabela, porque eu só de olhar no jogo eu já sei se aquilo tem valor ou não. Mas isso é tempo. Você tem que levar tempo para acontecer essa questão de visão, tá? Então, eu vou deixar disponível para você. Vai lá no Instagram e pede para mim que eu vou disponibilizar lá, mando para você baixar. Beleza? Show de bola? Espero que tenha te dado um norte sobre isso, sobre o mais EV. Então, não se acalente, vamos dizer, acalente seu coração, tá? Não é um bicho de 7 cabeças e não é uma coisa que fala, nossa, eu nunca vou aprender isso. Com o tempo você vai pegando um macetinho, com o tempo você vai observando um jogo ali, um jogo aqui, e fala, cara, esse jogo tem um mais EV, hein? Dentro da minha metodologia que eu estou fazendo dinheiro, eu vou fazer entrada. Pronto. Se você quiser comparar, vem na tabelinha, compara também Brasil. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero ter ajudado.